Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e um chamado que atravessa o mundo. Glória a Deus! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Hoje é segunda-feira, dia 8 de dezembro. Quero desejar um feliz aniversário para todos os aniversariantes do dia. Um beijo especial para minha comadre Mara, que está de aniversário hoje também. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família e que tu encontre o propósito de Jesus para a tua vida, amada. Amém? Glória a Deus. Então, gente, eu estou aqui no programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus, pegando uma carona contigo no carro, no busão, ou para ti que já está chegando em casa, preparando a janta, tomando um cafezinho, um chimarrão. Vamos bater um papo? Vamos ter uma conversa? Quero conversar contigo hoje. Quero conversar porque muitas pessoas conhecem Jesus Cristo como Salvador, mas nem todas conhecem como Criador ativo, capaz de refazer áreas da nossa vida que nunca funcionaram. Lá em João 9 nos mostra um Jesus que não só cura, mas recria. Vamos estudar o milagre da cura do cego de nascença, um homem que nunca viu a luz, mas se torna testemunha da luz do mundo. Já pensou? Que lindo, que bênção, que testemunho. Glória a Deus, né? Mas antes, eu quero te lembrar que para acessar a Rádio Resgate Sem Fronteiras, tu entra na internet lá e digita resgatesemfronteiras.minharadio.fm resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Ali tu vai acessar a rádio, já vai começar a ouvir a nossa programação, tem louvores, tem notícia, tem conversa, tem bate-papo. Gente, é uma bênção, é uma rádio destinada para as famílias. Entra lá que tu vai gostar, tenho certeza, tá? E tu querendo acessar as nossas conversas do programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus, tu entra no YouTube e digita @PenielDeus76. Ali tu vai entrar no nosso canal. Entrando, eu peço que tu clica o sininho, já me perdi aqui, curte a nossa página, não é clica o sininho, ô doida, curte a nossa página, ativa o sininho e daí divulga, né? Divulga para os teus irmãos, para os teus amigos, para os teus conhecidos, a nossa rádio, para que a semente do Senhor vá mais longe. Os nossos bate-papos para aprender sobre tudo que Jesus Cristo fez. Amém? Que chegue a todos os lares, que todo mundo possa ouvir todas as maravilhas que nosso Senhor Jesus Cristo fez para nós. Então, o endereço é resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Amém? Para falar conosco, nós temos duas maneiras. A primeira dela é via e-mail. O endereço do e-mail é resgatesemfronteiras.br@gmail.com. Ou o nosso WhatsApp. O WhatsApp é DDD 54 99670 8990. Manda lá no WhatsApp. O que tu quer que a gente converse? Está precisando de oração? Tem algum conhecido que está precisando? Pede lá no nosso WhatsApp, que a gente vai estar orando pelo teu pedido. Vamos estar orando por vocês. Amém? E quero falar também dos nossos amigos e patrocinadores. O RIG Ar-Condicionados, eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e comercial. Entre em contato. O DDD é 54 98 151 5525. 54 98 151 5525. Amém?
E temos também a FATEB, FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e mais. Todos os cursos são aprovados pelo MEC e já tem todos eles disponíveis em EAD. Entre em contato para te informar, 54 999 31 86 99. Amém? Glória a Deus. Vamos começar o nosso bate-papo, então? Porque eu tenho tentado sempre fazer as nossas conversas um pouco menos longas, para que não fique, né, cansativo, para que fique mais dinâmico, uma conversa mais reta, um papo reto, para a gente não distrair, assim, para a gente conseguir prestar atenção e aprender nesses minutinhos que a gente conversa, tá bom? Então, hoje vamos falar, então, sobre João. Está lá a história em João, capítulo 9, do 1 ao 7, que é o milagre da cura do cego de nascença. Amém? Eu vou ler para vocês rapidinho, então, a palavra. Vou ler para vocês o capítulo 9, do versículo 1 ao 7, tá bom? A cura de um cego de nascença, esse é o título. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. E voltou vendo. Olha que lindo isso, meus irmãos. Aonde Jesus entra, aonde Jesus chega, as coisas mudam, mudam. Glória a Deus por isso. Então, João 9, que foi esse texto que eu acabei de ler, ele mostra um Jesus que não só cura, mas recria. Vamos conversar então sobre o milagre da cura do cego de nascença. E daí eu quero começar te perguntando: qual área da tua vida tu tem esse sentimento, essa impressão que nunca funcionou? Tu tem alguma área que parece que nunca funcionou? Vamos entender o contexto desse homem cego, cego de nascença. Ele nunca tinha visto nada na vida dele. Não é assim, ó, ele era cego e daí começou a enxergar. Não, ele foi cego a vida inteira dele. Espera aí que eu perdi minha anotação aqui. Um minutinho, por favor. Aqui, achei. Ele sempre foi cego, a vida toda dele. Ele nunca perdeu a visão, porque ele nunca teve uma visão. Ele sempre foi cego. Isso simboliza pessoas que cresceram na dor, na rejeição, no medo ou sem uma referência espiritual. Ele nasceu marginalizado, vivendo de esmolas, considerado pecador desde o ventre, evitado pela sociedade e pelos religiosos.
Rejeição não define destino quando Jesus entra no caminho. Ele era objetificado pelos discípulos. Como assim, Karen? Sim, eles ficavam perguntando, apontando. Tá, e aí, esse cara? Quem que pecou? A família dele, os pais dele, ele, né? Então, assim, todo mundo enxergava o pecado, o que havia acontecido com ele. Mas ninguém enxergava a pessoa que estava sofrendo com toda aquela situação. Né? Os discípulos, as pessoas, viam ele como um objeto, né? Enxergavam o problema. O cara é cego, mas não enxergavam o cara, não enxergavam a pessoa que ele estava passando. Por uma vida inteira ele passou por isso, porque ele nunca enxergou. E eu preciso te falar que Jesus vê primeiro a pessoa. Jesus sempre vai te enxergar primeiro. Depois é que ele vai ver teus pecados, as coisas que tu fez errado. Jesus vê a pessoa, sempre a pessoa, antes do milagre. E quantas vezes as pessoas nos olham pela nossa dor, pelos nossos defeitos, pelo nosso passado, porque conhecem, né, nós de 5, 6 anos atrás, e daí eu vou me colocar como exemplo, conhecem a Karen de 5, 6, 10 anos atrás, mas não entendem que aquela Karen que eles conheceram há esse tempo atrás não existe mais, porque houve uma metanoia na minha cabeça, eu conheci o nosso Senhor Jesus Cristo e a partir dali a minha vida mudou. Eu não sou mais aquela Karen, eu evoluí, eu cresci, eu fui largando e ainda estou no caminho, largando os meus pecados, largando as bagagens pesadas, me desamarrando dessas correntes que o inimigo queria me manter presa. Mas louvado seja o nome do Senhor que entrou na minha história e que quer entrar na tua história também. Amém? E daí é isso que a gente precisa entender, porque as pessoas sempre vão olhar primeiro a dor, o defeito, vão se lembrar de quem tu era no passado, mas Jesus olha para nós e ele vê um propósito. Ele vê um diamante. Está em formato de carvão ainda? Ainda está bruto? Mas ele pode transformar num diamante, sim. E Jesus vem e nos ensina e nos corrige, assim como ele corrigiu os discípulos lá, daquela teologia que eles tinham dos discípulos, né? Aonde Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Então, como assim? A gente tem um pensamento e a gente acha que esse pensamento que tem é o certo. E de repente vem Deus e vem Jesus e te mostra: não, Karen, não é desse jeito que tu tá pensando, tu tá errada. Não, fulaninha, não é assim. Olha só, tu tá pensando que os pais dele pecaram, que ele pecou, tu tá julgando, tu tá apontando o dedo, mas não é assim. Espera aí que eu vou te mostrar como é que aconteceu. Entendeu? É assim que Jesus age. E daí, coisas importantes que a gente precisa entender. Nem toda a dor vem do pecado. Nem toda luta é fruto de maldição. Muitas vezes, Deus permite processos difíceis para manifestar a sua glória na nossa vida, na tua vida, na vida do teu irmão, na vida do teu filho, na vida do teu vizinho, na vida do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos. Ele permite esses processos difíceis
para manifestar a sua glória nas nossas vidas. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E daí um exemplo assim atual, trazendo, né, para os dias de hoje, pessoas que nasceram em lares desestruturados, com traumas, doenças emocionais, e ainda assim Deus as levanta para testemunho vivo de que sim, Jesus vive. Ele ainda é o mesmo, ele não mudou, ele continua fazendo milagres, ele continua renovando e transbordando nas nossas vidas, desde que a gente dê oportunidade para ele. Amém? E daí eu te pergunto, tu já culpou a si mesmo por algo que não era tua culpa? Ficou lá te martirizando, te culpando por algo que não foi tu que fez, que não era culpa tua? Quantas vezes a gente fez isso, né? Imagina esse cego, esse homem, que passou uma vida inteira cego, ouvindo as pessoas debocharem, rirem, julgarem ele. Esse cara nasceu cego por culpa dos pais dele. Ele é cego de nascença porque já nasceu pecador. Imagina quantos traumas, imagina quanta coisa ele ouviu, por quanta coisa ele passou. E quanta coisa a gente pode ter passado também, né? Apesar de, muitas vezes, não sermos cegos no físico, mas passamos por humilhações nas nossas vidas, né? E tu consegue entender por que Jesus cuspiu na terra? Porque Jesus poderia ter curado com uma palavra só, né? Podia ter dito, abre-te os olhos, né? Seja limpo. Ele podia ter dito qualquer coisa, mas ele resolveu cuspir, colocar sua saliva num pouco de terra e fazer um lodo e passar nos olhos do homem cego. Sabe por quê? Porque saliva para os judeus representa vida. Olha só, a saliva para os judeus representa vida. Na cultura judaica antiga, saliva não era visto como magia, não, mas como um elemento que carregava vitalidade, que carregava vida. Jesus estava colocando a sua vida, a sua saliva, onde havia uma limitação, né? A cegueira do homem. E a terra? A terra lembra a criação do homem. Gênesis 2:7, lembra? O homem foi formado do pó. E aí eu te digo, Jesus pega a saliva dele, que significa, né, na cultura judaica, vida, coloca terra, que significa a nossa humanidade, porque o homem veio do pó, e realiza um ato de recriação ali, naquele lodo de saliva e barro. Ele recria. O cego não precisava apenas ser curado, ele precisava receber algo que nunca tinha tido, nunca havia recebido: olhos funcionais. Um milagre pedagógico, um milagre que ensina, porque Jesus queria ensinar que ele é o criador ativo, não apenas um curandeiro. Não, ele não foi ali e fez um passe de mágica, não. Ele juntou elementos que ele sabia o significado para trazer cura para a vida do homem cego. Ele quebrou a religiosidade da época. Ele criou uma ruptura com a religiosidade daquela época. Porque para os fariseus, isso era pecado no sábado.
mexer com terra, fazer barro, trabalhar. E Jesus queria quebrar tradições humanas para restaurar vidas. Sempre, sempre restaurando as vidas. E como é que parece isso? Como é que, né? Às vezes, gente, o processo de cura parece tão estranho. São coisas que a gente não tem noção, assim, do significado de tudo que Deus usa, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sabe de tudo que aconteceu, como foi criado. E Ele usa de tudo isso na vida de cada um individualmente. O cego precisava ser curado não só dos olhos, mas também em suas emoções, né? Em seus traumas, por ter sido a vida inteira rejeitado, não é? Ele precisava disso. E Jesus traz o processo de cura, né? Através de situações desconfortáveis para a gente. As pessoas que estão olhando, que estão vendo as coisas acontecerem, podem achar que a gente está passando por algum tipo de humilhação, porque elas não têm o entendimento do que o Senhor está fazendo na nossa vida. Mas eu te garanto que é exatamente o que Deus está fazendo, é o que nós precisamos para sermos transformados. Não interessa o que os outros estão pensando, não interessa o que os outros estão julgando, o que os outros acham que estão vendo. Não interessa. O que importa é que o Senhor chegou e Ele estava curando o homem cego de nascença. E quando Ele chegar na tua vida, não te importe com o que os outros estão pensando, com o que os outros acham que estão vendo ou acham que está acontecendo. O importante é tu ter o discernimento de que o Senhor está te curando. Te curando. Amém? O tanque de Siloé. Porque tu viu? Jesus Cristo poderia ter dito uma palavra e o cego ter começado a enxergar ali naquele momento. Mas Jesus Cristo disse, agora vai até o tanque de Siloé e te lava. E lá serás curado. Né? Jesus manda o cego ir se lavar. Siloé significa enviado. E ele manda o cego no tanque de Siloé. Por que isso é importante? Porque o cego ainda estava cego, apesar de já ter sido aplicado o lodo. Ele tinha barro nos seus olhos. Imagino que as pessoas que estavam vendo aquilo acontecer, Jesus fazer um lodo e botar, imagino que as pessoas não estavam falando, gritando, xingando esse homem. Mas mesmo assim, ele decidiu obedecer. O cego de nascença decidiu obedecer. E a cura, ela não veio enquanto o Senhor Jesus estava colocando as mãos nos olhos dele, aplicando aquele lodo. A cura não veio naquele momento. A cura veio no caminho da obediência. Quando o cego decidiu obedecer Jesus e ir até o tanque de Siloé se lavar, lá aconteceu a cura. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que muitas pessoas não recebem o milagre porque elas querem a cura imediata. Elas acham que o Senhor tem que fazer nissim miojo para elas, que tudo tem que acontecer em 3 minutos. Elas não querem o percurso até chegar à cura, até chegar à bênção. Elas não querem o processo
o trajeto, o caminho. Elas não querem passar por isso. Elas querem que tudo seja feito agora. E normalmente o Senhor não trabalha dessa forma. A pergunta que não quer calar é: tu tá disposto a obedecer mesmo sem entender? Mesmo sem ver? Jesus está te dizendo: eu posso te curar, eu posso te tirar dessa situação, eu posso mudar a tua circunstância, a tua situação, mas tu vai ter que me obedecer. Tu está disposto a obedecer? Sem entender, sem enxergar, sem saber como vai ser, como vai acontecer? Essa é a pergunta. E a transformação? A cura do cego, ela não termina na abertura dos olhos. Ela não termina ali. Ela começa ali. A cura do cego de nascença começa ali. Porque ele tem a sua identidade restaurada, de mendigo a testemunha de Jesus Cristo. Ele traz uma coragem espiritual a partir da sua cura. Ele enfrenta vizinhos que não acreditavam, ele enfrenta fariseus que o pressionavam para negar Jesus, ele enfrenta pais que tinham medo do que poderia acontecer, ele enfrenta líderes religiosos que tentam intimidar ele, mas ele declara: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Ele progride na revelação de Jesus. Olha só, tenta perceber comigo. O homem chama Jesus. É um profeta. Se ele não fosse de Deus, Senhor, eu creio. Olha o processo que ele passou. O homem chama Jesus e ele pensa: é um profeta. E de repente vem a dúvida: mas e se ele não for Deus? Mas no fim ele resolve obedecer e crer. Senhor, eu creio. Então, gente, nós aprendemos que a nossa visão espiritual cresce com experiências reais com Cristo. Primeiro conhecemos o Jesus da religião, né? Depois o Jesus da Bíblia. E então o Jesus vivo da nossa história. O Jesus que vem e te entrega o milagre e faz as coisas acontecerem, e faz aquela pedra do teu caminho sair, e faz a situação romper. Hein? Jesus age na origem do problema e não apenas alivia sintomas, ele recria. Obediência ativa libera milagres. Assim como o cego, muitas vezes teremos que caminhar cegos até o tanque de Siloé. Nem toda dor é castigo. Pode ser cenário para a glória futura dos dias vindouros. A cura espiritual é tão importante quanto a física. Fariseus enxergavam, mas estavam cegos. O cego não enxergava, mas tinha visão espiritual. Ele sabia que Jesus ia mudar a vida dele. Toda a cura gera testemunho. O milagre não é o fim, é o início da missão, é o início do teu propósito. João 9 nos revela um Jesus que vê o invisível, ele vê aquilo que nós não enxergamos. Ele valoriza o rejeitado, confronta religiões vazias, recria o que faltava e ilumina aqueles que nunca conheceram a luz.
E a pergunta final que eu te faço é: tu permite que Jesus coloque a tua vida no pó da história? Tu permite Jesus fazer isso na tua vida? Eu espero que sim. Eu espero que sim, meu irmão, minha irmã, porque vai ser o início. A gente acha que é o fim, que quando a gente recebe o milagre é o fim. Não é o fim, é o começo. É o começo de tudo. Eu quero orar contigo. Senhor Jesus, tu que és a luz do mundo, toca hoje áreas das nossas vidas que nasceram limitadas, feridas ou sem forma. Sopra tudo. Sopra a tua vida sobre o nosso pó. Recria, restaura, refaz. Dá-nos o coração obediente do cego, para caminharmos até Siloé, mesmo sem enxergar. Que a tua glória se manifeste em cada história aqui representada, de todos que estão ouvindo, de todos que estão assistindo, e que possamos dizer com ousadia: eu era cego e agora vejo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, minha irmã, meu irmão. Eu espero que tu tenha aproveitado a nossa conversa, que tenha trazido esclarecimento para ti, sempre lembrando, muito melhor é confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. Com Ele sempre há vitória. Mesmo quando tu acha que tu tá perdendo, Jesus mostra pra gente que não. Ele estava livrando a gente. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.